Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora dar prosseguimento à nossa aula, né? Concluímos há pouco a abordagem sobre a prisão em flagrante. Vamos agora começar a falar um pouquinho sobre a prisão temporária. Tá? Uma lei curta, uma lei de 7 artigos, mas uma lei muito relevante, principalmente para quem esteja concorrendo a cargos na área da magistratura, do Ministério Público, de delegado de polícia, de defensoria pública, mas também para aqueles que estão aí buscando um aprimoramento intelectual. Tá? Apesar de ser uma lei pequena, em termos de números, né, são apenas, como disse há pouco, 7 artigos, é uma lei de extrema relevância porque grande parte das prisões provisórias que temos no Brasil possuem a espécie de prisão temporária. A prisão temporária, ela teve início com uma medida provisória de número 111, também praticamente ali do mesmo ano da Lei 7960, que posteriormente foi convertida nessa lei que acabei de citar o seu numeral, a 7960. Por conta de a MP ter sido, por conta de a prisão temporária ter nascido com base, com lastro em uma medida provisória, alguns doutrinadores no Brasil alegam, suscitam, que a lei de prisão temporária ela seria inconstitucional, tá? Que a lei de prisão temporária ela seria inconstitucional, certo? Só que levando em consideração aquele assunto que decorre, que deriva do controle de constitucionalidade, no sentido de que, em regra, toda a lei nasce presumidamente constitucional, porque não podemos partir do pressuposto, do princípio, que o legislador viola a Constituição, então, até que se prove o contrário, até que se reconheça a inconstitucionalidade da norma, vigora a sua presunção relativa de constitucionalidade. Até o presente momento, não há declaração de inconstitucionalidade dessa Lei 7960 de 89 por parte do STF. Agora, que é polêmica a situação, que é discutível sob o prisma da boa técnica jurídica, isso é indubitável, tá? Isso também se deu. Ah, mas se não pode a MP versar sobre direito penal, direito processual penal, por que o fizeram? Para afrontar a Constituição? Não, é porque na época a nossa Constituição ela não vedava de maneira explícita a utilização de MP em matéria penal e processual penal, tanto é que do advento da atual Constituição para antes da sistematização da reforma das medidas provisórias no Brasil, a Constituição não é clara. Hoje ela é clara. Hoje a Constituição é clara no artigo 61, né, no seu artigo 62, perdão. Ela é clara em afirmar, né, os assuntos que não podem ser mexidos por medida provisória. Então, a Lei 7960 de 89, ela estabelece esse aspecto, tá? Ela foi obra de uma medida provisória anterior, certo? Até o presente momento, como disse há pouco, não há declaração de inconstitucionalidade. Ela é representada estatisticamente muito pelos delegados, né? A prisão temporária é a prisão do delegado, basicamente, né? Não que compita ao delegado pedir e decidir, não, a gente representa, a gente pede, mas ela é uma prisão eminentemente investigativa, né? Ela não é uma prisão processual no sentido de poder ser decretada durante o processo. A prisão temporária é uma espécie do gênero prisão cautelar, provisória ou processual, sim, mas não é o processual no seu sentido técnico, tá? Não cabe temporária no curso do processo. A prisão temporária é uma prisão que só pode se dar durante o curso da investigação. O artigo 1º da Lei 7960 de 89 diz que caberá a prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Inciso 2, quando aí foi um erro do legislador, não foi um erro nosso, tá? Isso foi obtido diretamente do site oficial do Planalto. Quando o indiciado, não saiu indicado, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, né? Então, vejam que aqui nós temos 2 incisos que se referem à questão de cunho operacional, técnico, investigativo. Não, até o presente momento, vejam que a lei
nesse inciso 1 e 2, não tomou partido de estabelecer crimes que, em tese, admitiriam a prisão temporária. Isso é feito pelo inciso 3, que está aqui no slide subsequente. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, o que é que nós temos aqui? 3 incisos no artigo 1º. Aí surge uma outra dúvida, decorre daqui uma outra polêmica. Basta a demonstração da ocorrência de qualquer um desses incisos? Basta a ocorrência, tá, de qualquer um desses incisos para que o magistrado, para que o juiz decrete a prisão temporária, ou esses incisos precisam estar acumulados entre si? Há quem defenda o isolamento. Há quem defenda que o juiz poderá decretar a prisão temporária só com base em cada um só com base em um desses incisos de maneira bem autônoma. Só que isso acarreta um problema também sob o ponto de vista técnico, né? Porque a gente não está aqui discutindo dívida, compra e venda, a gente está discutindo preservação ou supressão de liberdade de locomoção. E se eu autorizar o magistrado a decretar uma prisão temporária somente pelo inciso 1 ou 2, fica muito frágil em relação a qual crime praticado. Frágil porque daria uma carta branca para o magistrado, ele próprio, né, entender se aquele time, ele aquilataria, né, se aquele caso concreto é caso de admitir ou não a prisão temporária. Tá? Mas havia uma segurança jurídica em relação aos crimes, ou seja, qualquer crime existente no Brasil daria margem a uma prisão temporária, lembrando que quando se restringe direitos fundamentais, né, essa interpretação tem que se condicionar a ficar restritiva. Eu não posso fazer uma interpretação ampliativa de norma que restringe direitos fundamentais. Eu estaria violando uma boa, né, hermenêutica constitucional. Da mesma forma, que também geraria muita insegurança, admitir a decretação da prisão temporária só com base na demonstração de que um dos crimes que, em tese, foi praticado está contemplado na lei de prisão temporária como sendo possível, né? Na lei de prisão temporária como sendo possível. Então, eu preciso unir aqui o periculum libertatis com o fumus comissi delicti. Né? O fumus comissi delicti é o fumus boniuris do processo civil. O periculum libertatis, o risco dele livre gerar prejuízo social, prejuízo coletivo, é o que no processo civil a gente chama de periculum in mora, tá? Então, na verdade, prevalece, e eu particularmente, não é só porque esse é um entendimento majoritário, mas porque, ao meu ver, esse é um entendimento muito mais técnico, tá? A decretação da prisão temporária, ela pressupõe a junção ou do inciso 1 com o inciso 3, ou do inciso 2 com o inciso 3. Excepcionalissimamente, pode ser cogitado até na presença dos 3 incisos. O 3 é fundamental, mas não basta o 3 isoladamente, tem que ser o 3 com 1 ou 3 com 2. Porque eu preciso vincular, né, que ele está envolvido, e eu preciso demonstrar que o crime em tese perpetrado ou praticado admite a prisão temporária, tá? E aqui, quais são os crimes, né, que em tese vão admitir a prisão temporária? De plano, de início, a gente já rechaça a possibilidade de prisão temporária para contravenções penais, né? Então, não cabe prisão temporária para contravenção, não cabe prisão temporária decretada de ofício pelo magistrado, tá? O magistrado não pode decretar a prisão temporária de ofício, isso feriria o sistema acusatório. E a prisão temporária é uma prisão exclusivamente investigativa. Ela não pode ser decretada no curso do processo. Tá? Entende-se que esse rol aqui é numerus clausus, ou seja, é um rol taxativo. Não admitiria ampliação, salvo, né, quando essa possibilidade está contemplada em lei. E onde é que nós encontraríamos essa cláusula, né, de ampliação aqui? Em caráter excepcional, é bom deixar claro, na lei dos crimes hediondos, a lei 8.072/90. A lei 8.072/90, a lei dos delitos hediondos, ela admite expressamente o cabimento da prisão temporária para crimes hediondos ou equiparados.
Então, é possível a decretação da prisão temporária para outros crimes que não estejam contemplados aqui na lei de prisão temporária, desde que sejam hediondos ou equiparados. Se assim não fosse, olha o tratamento sui generis que teríamos aqui. Todos sabem, né, dos 3 T's, né? O tráfico, o terrorismo e a tortura como crimes representativos de delitos assemelhados ou equiparados aos hediondos, né? Olha o que nós temos aqui. O tráfico de drogas, que é um crime, né, equiparado ao hediondo. Nós temos o terrorismo, mas percebam que em nenhum momento a lei de prisão temporária ela fala na tortura, que também é o terceiro crime equiparado ou assemelhado ao hediondo. Então, nos depararíamos com uma solução complexa, complicada, ou seja, seria cabível a temporária para 2 dos 3 crimes equiparados ou assemelhados a hediondos, então acertou o legislador em fazer essa extensão excepcional da possibilidade de decretação. Por exemplo, exploração sexual de crianças e adolescentes. É crime hediondo, mas vejam que não consta aqui. O mais próximo é o estupro, né? Envolvendo menor, principalmente menor de 14, vai se caracterizar como hediondo, em sentido amplo, não deixa de ser uma exploração sexual de menor, tá? Mas a exploração sexual de menor, ela não se restringe ao estupro. Tudo bem? E o que não estiver aqui nem na lei de crimes hediondos, nós não admitiremos como crimes que, em tese, aceitariam a prisão temporária. Por exemplo, a lei fala no roubo, mas ela não fala no furto. Então não se admite prisão temporária em crime de furto. A lei fala em homicídio doloso, mas não cabe temporária em relação ao homicídio culposo. Ah, porque a pena é pequena, de 1 a 3 anos. Pode até ter sido isso, tá? Mas porque eu tenho que levar em consideração o que está previsto. Não houve exceção em relação ao homicídio culposo por falta de previsão legal. Algumas ponderações em relação ao aspecto penal aqui, né? Lembrem que o que caracterizava a conduta caracterizadora, né, do atentado violento ao pudor, que era prevista, subsumida ao artigo 214, migrou para o estupro. Então, a conduta que caracterizava o atentado violento ao pudor continua sendo criminalizada, né, continuidade normativa típica. O que não existe mais é essa rubrica, esse nomen iuris, né? O rapto violento, ele migrou para uma situação que aumenta a pena do crime de sequestro. Também houve uma continuidade normativa típica. A quadrilha ou bando hoje tem a rubrica de associação criminosa. Tá? Associarem-se 3 ou mais pessoas. Associação criminosa. Lembrando que em relação à associação criminosa, a gente tem uma salada no Brasil, né? Por que eu digo isso? Porque a associação criminosa tradicional do 288, 3 ou mais. A associação para o tráfico, lá no 35 da Lei de Drogas, 2 ou mais. A associação para a prática de crime de genocídio, 4 ou mais, né? Mesmo quantitativo para caracterização em termos de números das organizações criminosas, né? Mas, infelizmente, temos que reconhecer que o Brasil, né, tem um quadro de integrantes do Poder Legislativo que não conhecem a boa técnica penal e a boa técnica processual penal, né? Aqui nós temos, no artigo 2º, a fixação, a delimitação de um prazo, né, de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Isso é para todo crime que não seja hediondo ou equiparado ao hediondo. Tá certo, pessoal? Se o crime for hediondo ou equiparado, o prazo pula para 30 dias, prorrogável por mais 30. Já vi jurisprudência em que se ratificou a possibilidade de um magistrado manipular esses prazos, desde que, ao final, eles sendo somados, não ultrapassem o limite. Por exemplo,
Hediondo equiparado são 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Aí eu, como delegado, vou representar por uma temporária no caso de um homicídio qualificado, que é crime hediondo. O juiz não está obrigado, segundo, né, algumas jurisprudências, de delimitar logo 30. Não, ele pode dar 5, ele pode dar 15, ele pode dar 16. Né? Precisou de mais? Volte aqui, peça, eu precisei pedir. Ele prorrogou 5, 6, 10. O que não pode é, nas hipóteses em que o magistrado do caso concreto entenda por fragmentar esses lapsos temporais, eles sendo somados, ao final, né, não poderão ultrapassar 60 dias, no caso de crime hediondo equiparado, ou 10 dias no caso de crime comum. Quando a representação, quando o pedido de temporária for feito pelo delegado, o juiz, ele, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público, lembrando que é apenas uma opinião, o juiz não se vincula à opinião do Ministério Público, né? O parágrafo 4º aqui do artigo 2º também, né, traz um viés importante, interessante, que é a questão da nota de culpa, né? No auto de prisão em flagrante, na prisão em flagrante, quem emite essa nota de culpa é o delegado. Na prisão temporária, quem emite essa nota de culpa é o magistrado. Aqui uma novidade, né, decorrente da nova lei de abuso de autoridade, o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser liberado. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Isso é óbvio, porque, ao contrário da prisão em flagrante, em que o juiz controlará a legalidade dessa prisão após a sua ocorrência, na prisão temporária, na prisão preventiva, esse controle é prévio. E eu tenho que pedir. Se ele autorizar, eu executo a ordem. Se ele não autorizar, eu não terei o que cumprir. Decorrido o prazo de 5 dias de detenção, e no caso de hediondo equiparado 30 dias, por que a lei não fala em 10 ou em 60? Porque o mais 5 e o mais 30, em caso excepcional, justificado e ratificado e decidido pelo magistrado. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente, e sob pena de abuso de autoridade, né, claro, desde que faça isso para causar prejuízo a alguém, de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Essa, na verdade, era uma discussão antiga, né, prevista em sede doutrinária, que acabou sendo aí pacificada, tá? Outra questão que foi pacificada, havia uma controvérsia a respeito da natureza jurídica do prazo da prisão temporária. A lei de abuso de autoridade, ela pacificou essa questão, dizendo que o dia do cumprimento do mandado de prisão será incluído no cômputo do prazo de prisão temporária. Então, quando eu incluo esse dia, né, logo no início, eu incluo o primeiro e excluo o último, é mais um prazo penal do que prazo processual. Ao meu ver, acertou o legislador, tá? Porque não está deixando de haver encarceramento do indivíduo. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Isso, na prática, muitas das vezes não se respeita. No mais, aqui, pessoal, é apenas uma leitura simples da lei. Isso aqui deve ser desconsiderado, porque a Lei 4.898, ela foi, né, revogada por completo pela nova Lei de Abuso de Autoridade. Essa aqui era antiga. Artigo 5º fala de plantão, né, etc. Ou seja, o que há de mais importante, de mais relevante, nós debatemos aqui. Foi mais uma vez um grande e imenso prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado e ampliado o conhecimento de vocês. Um grande abraço, até a próxima.